Os Sete de Chicago e as suas eternas lutas. Olá galera, eu sou Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e hoje eu vim trazer para vocês a crítica do filme Os Sete de Chicago, mas antes sempre convidando a todos a irem ao Facebook do Momento Cinema, o Instagram do Momento Cinema, o Momento Cinema FG. Aliás, crítica de hoje pedida por um dos mais assíduos fãs do Momento Cinema, o meu ex-aluno Nicolas. Nick tá aí, a crítica que você tanto queria. No episódio passado, eu coloquei, os filmes que estão ali liderando a temporada de premiações e, assim como o Nicolas é muito fã do filme, eu também fiquei e, de fato, é muito merecido que Os Sete de Chicago esteja realmente nessa grande lista. E olha, não me surpreenderia se ele ganhasse força durante a temporada. Eu já falei isso, é um filme de tribunal. Há muito tempo a gente não tem esse tipo de filme de forma muito veemente aí pro Oscar. Pode surpreender na temporada. Bom, Os Sete de Chicago, um filme Netflix do diretor Aaron Sorkin, que vai contar a história desses 7 ativistas com denominações diferentes, mas a causa pacifista em comum. Em 1968, eles vão protestar em Chicago contra a Guerra do Vietnã e na Convenção Democrata que vai acontecer em Chicago. Só que tudo muito bem arquitetado pelas forças políticas, pela própria polícia, para que os rótulos que esses ativistas possuem, o hippie, o pacifista, o progressista, que isso seja como um bode expiatório para abafar outros movimentos ideológicos. E aí, claro, a gente vai ter o julgamento desses 7 ativistas, que era para ser algo extremamente simples e se torna um grande teatro, exatamente tentando exterminar esses ativistas através dos seus rótulos. Se você está escutando uma crítica minha pela primeira vez, vou explicar como é que eu sempre faço críticas. Eu sempre coloco o que ficou abaixo da média, quer dizer, aquilo que eu não gostei tanto, o que ficou na média no filme, que eu achei bom, e o que ficou acima da média, o que realmente está incrível no filme. Então vamos começar. Abaixo da média, o que eu não gostei, a única coisa, na verdade, que eu não gostei nos Sete de Chicago é essa versão caricaturada da oposição conservadora. Eu quero ver num filme um pouco mais de realismo nisso. A gente sabe que eles têm que ser colocados como vilões num estilo hollywoodiano para que a gente entenda na trama, mas eles também são realistas, eles também cedem, eles também fazem jogos políticos, né? Então eu queria ter visto um pouco mais dessa questão realista, dessa oposição, e não somente aqueles vilões que querem exterminar, com a ideologia do bem, vejam, e claro que isso é usado como argumento, e de fato o é, mas um pouquinho mais de realismo seria mais interessante, principalmente na figura do John Mitchell, que foi o cara que arquitetou politicamente toda a questão, e do advogado, do promotor, do assistente do promotor, o Thomas Forne, que também não ficou legal. Enfim, só um pouquinho mais de realismo teria sido mais interessante da oposição conservadora. Na média, eu vou começar com o Eddie Redmayne. Eu gosto muito do Eddie Redmayne, ele é muito bom ator, já ganhou Oscar, enfim. E aqui ele está fazendo um dos personagens mais importantes da trama, o Tom Hayden, que se tornou deputado, um ativista da política progressista americana, mas que aqui, não sei, senti o Eddie Redmayne um pouco desconfortável no papel, um pouco robotizado demais. Não senti que ele estava bem, ele estava realmente desconfortável. Enfim, alguma coisa ali que ele não conseguiu se desenvolver. Ficou ok, uma boa atuação, mas esperando de Redmayne sempre muito mais. Também na média eu vou colocar a direção do Aaron Sorkin, tá? Veja, o Aaron Sorkin é o diretor e o roteirista. Eu estou colocando aqui na média a direção. Esse, na verdade, é o segundo filme apenas dirigido por ele. Ele tinha feito antes A Grande Jogada, aquele filme com a Jessica Chastain, que recebeu boas críticas. Tá? O que eu queria só do Aaron Sorkin, um pouquinho mais de ousadia, Por exemplo, ele tem material para fazer planos maiores com menos cortes, principalmente ali
nas cenas dos conflitos, então achei que poderia ter tido um pouco mais disso no filme, mas ok, é uma boa direção, favorece a trama, né, que é a grande questão do filme, então ok, boa direção. Eu também vou colocar na média a trilha sonora do Daniel Pemberton, que tinha feito, por exemplo, a trilha de Steve Jobs, muito bom também, tá? O trabalho dele. Aqui a trilha convidativa, tá? E é muito coerente com os sentimentos das cenas. Eu queria ter visto um pouco mais da trilha, mas principalmente no final, quando as coisas vão se intensificando, a trilha realmente casa muito bem com os sentimentos ali dos personagens. Muito boa a trilha do Daniel Pemberton. E para terminar essa questão na média, a fotografia do Fiden Papamichael, que tinha feito a fotografia linda em preto e branco do filme Nebraska, por exemplo. Eu gosto da fotografia porque você vai vendo claramente que as cores vão se tornando mais frias durante a produção e a gente vai ver um escurecimento muito forte. Isso para comungar com os sentimentos, né, não só dos personagens, como o sentimento de que as coisas estão se tornando cada vez mais sombrias, né, sem escapatória no tribunal. Então, enfim, é muito interessante aí a fotografia. Agora, acima da média, a gente tem muita coisa boa no filme. Realmente, o filme tem elementos muito bons. Eu vou começar com a montagem do Ellen Baumgarten, que tinha feito ótimo Trapaça também. O que é muito boa aqui da montagem é a questão da mistura das cenas realistas, né? As cenas, né, dos conflitos entre os ativistas e a polícia em Chicago, né? As cenas reais se misturando de forma muito natural com as cenas fictícias do filme. É uma coisa impressionante a naturalidade dos dois elementos, o que passa, claro, uma verossimilhança muito forte para o espectador, como se realmente a coisa estivesse acontecendo também na trama fictícia. Muito boa a montagem, além disso tudo, os entrecortes com o stand-up do personagem do Webb, que é do Sacha Baron Cohen, que mistura também de forma muito natural o humor e o drama de toda a situação. Da contagem, principalmente, do personagem. Olha, excelente a montagem, né? Pode aí ter uma indicação bem interessante para o Oscar. Eu também quero destacar o trabalho de design de produção do Nick Francone, ali com não só os elementos internos, mas externos da década de 1960, excelente, e o figurino da Susan Leal, que faz um trabalho incrível do seguinte, principalmente dos ativistas. A gente, claro que vai ter o figurino dos anos 60, mas os figurinos estão muito leves no sentido de quase trazendo para a nossa contemporaneidade, para exatamente mostrar que toda essa questão persiste ideologicamente hoje. A gente vê isso no figurino, parece que os personagens estão hoje. Por exemplo, os personagens hippies, né? Você tem aquele imaginário, o figurino está muito mais atual, né, para que tenha essa expressão também de verossimilhança muito interessante. E ao contrário, os conservadores, eles estão muito no figurino da década de 1960, meio que dando a entender que eles são elementos do passado. Enfim, é a metáfora aí criada pelo figurino. Eu tenho que destacar a sequência do personagem Bob Seale, que era dos Panteras Negras, e é o único negro aí na questão, e você vê claramente como há uma distinção preconceituosa de forma muito visceral. É o preconceito institucional, são as leis que vêm favorecer a segregação. É uma coisa impressionante como a gente vê isso de forma, mas assim, bastante escrachada no filme, né? E toda a questão do juiz, eu já vou falar disso, do juiz de fato no embate dele de algo simplesmente que ele queria se colocar, ele tem o direito de falar, e o juiz dizendo que ele só poderia falar por um advogado. A gente sabe muito bem que qualquer um pode ter o direito de defesa, né? Então tudo isso muito bem arquitetado para mostrar esse preconceito institucional. Aliás, só para mencionar, a lei que vai motivar toda essa questão do filme é a lei Rap Brown,
Brown, que vem exatamente, é uma lei que fala sobre a incitação aos conflitos, que realmente essa lei foi criada para conter os protestos negros na época da escravidão e pós-escravidão. Vejam como de fato isso vem sufocar a sociedade, esse preconceito institucional. E é a lei Rap Brown que vai ser colocada contra esses 7 ativistas, dizendo que eles movimentaram aí essa ação violenta. E claro que eu tenho que falar do roteiro, que é também do Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin, que ele é muito mais conhecido como roteirista do que como diretor, e aqui, mais uma vez, a gente tem um trabalho de roteiro impecável. O Aaron Sorkin fez o roteiro do maravilhoso Meu Querido Presidente, filme, uma comédia romântica linda, filme maravilhoso. O incrível Questão de Honra, cuja peça também é dele, né? Ele vai fazer a peça e o roteiro do filme. E ele que é vencedor de Oscar, né, por A Rede Social, né, de 2010, realmente impecável o roteiro, que vai falar do início do Facebook, incrível, né, o roteiro brilhante. Ele que ainda teve mais 2 indicações pelo filme Moneyball, né, e A Grande Jogada, esse filme com a Jessica Chastain. Ele ainda fez o roteiro do Steve Jobs e da série The West Wing. Enfim, é incrível. E a grande questão do roteiro do Sorkin aqui é que o roteiro sim é audacioso, né? Porque ele tem um humor irônico, ácido, tá? Que mistura de forma assim também muito natural as questões sociais com as questões dramáticas, tá? Então um humor barra drama barra questões sociais, e esse humor aqui crítico, né, obviamente, de forma tudo muito bem casado, tudo muito bem arquitetado, sem esquecer que a gente está falando de um filme de tribunal, e ele movimenta isso de forma perfeita. Então, crítica de forma irônica, drama bem dosado, e as questões sociais nos momentos certos realmente fazem o roteiro impecável. Vai ser indicado e vai brigar muito sério para vencer o Oscar de roteiro. E para terminar, gente, eu tenho que falar desse elenco brilhante, começando pelo Joseph Gordon-Levitt, fazendo o promotor Richard Schultz, perfeita caracterização dele através das suas facetas, mostrando a dualidade, né, desse promotor, sabendo que tudo está bem arquitetado. O Mark Rylance, vencedor de ator coadjuvante por Ponte dos Espiões, fazendo aqui o advogado dos 7, né, o William Kunstler, brilhante no filme. Eu quero destacar também o seu assistente, que é aquele clichê do assistente de advogado, mas bem colocado nas horas certas no filme, vivido pelo ator Ben Shankman, né, que é o personagem Leonard Weinglass. A participação especial do Michael Keaton fazendo Ramsey Clark, né, que era o diretor do Departamento de Justiça do Kennedy e do Johnson, que é um personagem que vai mudar a história do filme, né, na trama de forma perfeita. E como tá bom ator o Michael Keaton, né? Tá realmente num crescimento incrível. Quero destacar o Jeremy Strong, que está fazendo o Jerry Rubin, um dos 7. Ele está excelente ainda nesse movimento do precisar entender muito do que ele está vivendo. O John Carroll Lynch, que vai fazer também um dos 7, o David Dellinger, que ele vai trazer a questão da relação humana, mostrar que eles não são homens ali em devaneio, né? Ele que tem família, a relação dele com o filho é muito bonita, ensinando a questão pacifista. Agora, eu tenho que finalizar essa parte do elenco com, sem dúvida, os 2 destaques. O Frank Langella fazendo o juiz Julius Hoffman. Que atuação brilhante! A gente vai sentindo cada vez mais raiva desse juiz que, de forma muito clara, está se colocando pessoalmente nas suas ideologias e de nada de forma imparcial aqui no julgamento, e cada vez mais fechando o cerco para que eles sejam culpados. Assim, a gente vai vendo esse embate de forma muito forte. É incrível o trabalho dele. Eu citei o Frank Langella naquele episódio do Top 5 de filmes com presidente, que ele faz o Nixon no filme. Aqui ele tá incrível. Eu votaria nele para uma indicação ator coadjuvante. Pelo menos a indicação, porque ele realmente é uma parte essencial
da história do filme e mostrando a sua rigidez desde o início, né? Enfim, é brilhante o trabalho dele na tela. E o Sacha Baron Cohen mostrando que é grande ator, né? Que não é só um Borat, que já é uma boa atuação para quem gosta, para quem curte, tá? Ele fazendo o Abbie Hoffman, né? Que foi um ativista, segundo ele mesmo diz, né? De uma revolução cultural, né? E desconstruindo essa questão de que os hippies, por exemplo, não sabiam nada, que eram só bons vivantes, que eles não tinham o menor conhecimento da causa que eles estavam defendendo. Ele aqui, muito pelo contrário, a cena do Sacha Baron Cohen dando testemunho dele no tribunal é algo realmente incrível, mostrando toda a questão do pensamento crítico que ele estava defendendo e como ele era muito conhecedor disso e na segurança, né, do que ele estava dizendo. Uma atuação absolutamente brilhante. O que eu falei do Ed Redmayne desconfortável, o Sacha Baron Cohen está aqui absolutamente livre, tranquilo, sabendo o que ele está fazendo. Excelente. Gente, esse é o filme Os Sete de Chicago. Eu fecho ali com uma nota 9, mas eu quero colocar para vocês que eu nunca me coloco na questão de discussão política e não vou me colocar mesmo, mas depois de assistir aos Sete de Chicago, a gente tem que ter um pouquinho de coragem para dizer que a luta que a gente deveria ter na sociedade é a luta contra as disparidades sociais, contra as disparidades legais, contra esse preconceito institucional que é visto na sociedade. A gente tem que lutar pela justiça de maneira correta, pela liberdade de expressão, contra a criação de rótulos, que é uma das piores formações que cria esse mundo polarizado que a gente tem hoje, e por fim, a luta pela tolerância, que de fato é a luta pela paz. A gente tem que ter um pouco de coragem para falar essas coisas. Queridos, eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.